Olá pessoal, aqui é a Débora Mecheca do Encontros Astrológicos e cá estou eu de volta agora para falar dia a dia sobre essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro de 2022. Então, como que vai ser essa semana dia a dia aí pra gente? Bom, na segunda-feira, no dia 17, a gente inicia a semana com a Lua aqui no signo de Câncer. É claro que eu vou gravar o vídeo para vocês da Lua minguante no signo de Câncer, como eu sempre faço aqui no canal, todas as fases, né? A fase nova, que ocorreu aqui no signo de Libra, a fase crescente em Capricórnio, a fase cheia no signo de Áries e agora a fase minguante. Eu gravei todos esses vídeos para vocês. Então, se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. Se você ainda não deixou seu joinha, se possível, deixe o seu joinha porque ajuda muito, muito, muito o canal, tá bom? Bom, então a gente inicia numa fase minguante. O que simboliza a fase minguante? A fase minguante é quando a gente chega naquela etapa do ciclo, onde a gente avalia os resultados daquilo que a gente colheu, dos frutos que a gente foi desenvolvendo, que a gente foi alimentando, que a gente foi nutrindo. Qual foi o resultado de tudo isso? A gente teve a fase cheia, né? Ou seja, 7 dias para a gente sentir o gostinho desses frutos e agora a gente vai fazer uma análise do porquê dos resultados. Então, se a gente inicia a semana assim, a gente inicia também com uma necessidade de voltar mais para dentro, de entrar em contato com as nossas emoções, com o nosso passado, com a nossa história, com o entendimento do porquê das coisas. Então, a gente vai estar, primeiro, a gente vai ter aí a Lua no signo de Câncer, já na segunda-feira, trazendo a gente para essas águas cancerianas. A gente vai estar mais voltado para o nosso ninho, para o nosso cantinho seguro, familiar. A gente vai estar mais sentimental, mais nostálgico também, provavelmente tendo sonhos, intuições, estaremos muito à flor da pele e junto com isso, com toda essa energia também de ar que está no céu aí, a gente está maquinando também, a gente está procurando entender, a gente está procurando se informar dos porquês que as coisas chegaram a um resultado X ou Y, porquê que as coisas não deram tão certo. Ou, obviamente, para aqueles que tudo está dando certo, maravilha. Também é um período para se avaliar os ganhos, o sucesso, de anotar as fórmulas mágicas que estão ocorrendo aí para você estar tendo esse sucesso, para as coisas estarem dando certo, para você usar em algum momento na sua vida novamente, quando de repente tiver a baixa, né? Porque a vida, ela é uma eterna onda, né? Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente está em cima, tem horas que a gente está embaixo, tem horas que a gente está no sucesso, tem horas que a gente está na perda, tem horas que a gente está feliz e tem horas que a gente está um pouquinho mais triste. A vida é isso. No momento que a vida se tornar uma linha reta, tem alguma coisa errada, né? Então, se você está bem ou se você não está tão bem, essa semana ela traz essa necessidade de estudo, de análise, de anotação, da gente anotar, da gente registrar os resultados daquela colheita que a gente teve. E a Lua vai ficar minguante às 14 horas e 15 minutos horário de Brasília. Um pouquinho antes, nessa segunda-feira, na madrugada e no início da manhã de segunda-feira, a gente vai estar meio remexido, com uma necessidade muito grande de mudar algumas coisinhas também. A gente quer sair da mesmice em algumas questões, mas isso vai exigir da gente coragem. Coragem no sentido de, ok, o que eu preciso soltar? Né? Que aí é a Lua fazendo quadratura para Vênus aqui no signo de Libra. O que eu preciso soltar? O que eu preciso me libertar? Para poder fazer as mudanças que eu estou sentindo que eu tenho que fazer. Ou para traçar as estratégias para chegar naquele resultado no próximo ciclo que eu quero chegar, né? Então, se tem alguma coisa que precisa retirar, é importante a gente retirar agora. Se tem alguma coisa que a gente quer eliminar, por quê? Porque a Vênus está fazendo quadratura para Plutão. Então, tá importante a gente eliminar muitas coisas também. E, obviamente, o que acontece aqui? A Lua faz oposição a Plutão, despertando a gente para as questões que estão enraizadas e que a gente precisa ter coragem também, mais uma vez, a coragem aí de soltar, de eliminar. E aí, no fim do dia, ali às 19 horas e 5 minutos, o Sol aqui vai fazer um trígono lindíssimo para Marte. Ou seja, duas forças do elemento ar, sendo que Marte está convidando a gente a agir conforme a gente pensa. Marte age e o signo de Gêmeos pensa. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está em Libra também. Então, a gente está com uma facilidade muito grande de pesar as coisas na balança, de agir com equilíbrio, com parcimônia, com cuidado, ao invés de agir de forma impulsiva, explosiva.
imediatista, a gente está conseguindo pensar um pouco antes de buscar informações ao nosso redor, de buscar opiniões, de ver a visão do outro, de colocar o outro também no seu lugar. Então a gente está com essa energia e essa vibe bacana que ajuda a gente a planejar melhor e a estudar melhor os passos que a gente precisa tomar, que são os passos marcianos. Então a gente está buscando essas referências ao nosso redor, porém Marte está convidando a gente a agir conforme aquilo que a gente prega, conforme aquilo que a gente discursa, conforme aquilo que a gente pensa. Pensamento e ação precisam estar bem harmoniosos, mas lembrando que a gente está com a Lua em Câncer muito poderosa, porque ela está domiciliada, então é importante a gente sentir também conforme a gente pensa, conforme a gente age. Pensamento, emoção e ação precisam estar em conformidade, principalmente no início dessa semana, e essa é a energia que vai perdurar aí pelos próximos 7 dias, tá? Porque essa é a fase minguante, esse é o mapa da fase minguante. Bom, aí vamos para o dia 18, terça-feira, a gente tem a Lua entrando aí na madrugada, 1h44, no signo de Leão. Lembrando que esse horário é de Brasília, esse vídeo serve para todos nós no planeta. Se você estiver em outro país, é muito importante você olhar o fuso horário aí e fazer o cálculozinho ali direitinho para saber qual o horário de Brasília e qual o horário do local onde você está, tá bom? Então a Lua entra em Leão e muda essa energia. Terça-feira a gente vai sentir uma mudança de energia. E essa mudança de energia traz pra gente aqui nessa terça-feira um pouco mais de otimismo, de leveza, traz um pouco de facilidade para as nossas relações, para as nossas negociações, para aquilo que a gente precisa resolver, para as nossas ideias. As nossas ideias vão ficar mais claras. E é claro que com a Lua no signo de Leão e com Júpiter no signo de Áries e com Marte, que é o regente de Áries também, conversando com a Vênus ali, que está muito próximo ao Sol, que é o regente de Leão, a gente está muito centrado no eu. Então, terça-feira é aquele dia que a gente vai estar, querendo ou não, olhando muito para a gente mesmo, olhando muito para a nossa conduta, olhando muito para as nossas ideias. Talvez a gente se torne mais crítico, mais exigente, talvez a gente queira entender muitas coisas, então a gente pode passar a questionar muito, a perguntar muito, a ter muita curiosidade sobre questões que tenham relação com a gente, com a nossa conduta, com o que aconteceu no nosso passado. Lembrando que a gente está na fase minguante da lunação de Libra em Câncer, então a gente está tentando buscar a origem dos porquês, de onde vem aquele problema que você tem de relacionamento, aquela baixa autoestima. Por que você tem essa baixa autoestima quando você se relaciona com alguém na sua vida de forma amorosa? Ou por que você tem aquela baixa autoestima quando você se dedica a um projeto e acha que ninguém vai gostar da sua ideia, ninguém vai gostar do seu trabalho, das suas escolhas? O que acontece com você que de repente você tem aqueles problemas lá que podem ser a origem de vários outros problemas na sua vida? Porque, no fundo, o que a gente tem nas nossas águas internas é o que nutre, é o que molda tudo aquilo que a gente vai colher como frutos. E o que está íntimo e guardado na nossa vida particular, que ninguém tem acesso, em algum momento chega ao topo da árvore como fruto. E todos vão conseguir olhar os seus frutos e julgar os seus frutos pelo gosto, pela aparência, seja como for. Então tudo que está dentro da gente em algum momento fica explícito, fica lá no topo de Capricórnio. Então a gente precisa tratar muito bem as nossas águas internas, porque elas são os nutrientes que vão dar forma e sabor aos frutos que vão ficar expostos em algum momento da nossa vida. Então, essa terça-feira é um dia que é interessante a gente fazer essa busca interna e sermos muito sinceros e verdadeiros com a gente mesmo, porque Júpiter está na jogada e a gente tem Vênus e Marte aqui, olha, conversando lindamente. Mais uma vez a gente vai ter o outro mostrando muitas questões para a gente, por isso que talvez a gente busque muito, a gente fique muito curioso no sentido de buscar pessoas que tenham informações sobre o nosso passado, sobre a nossa história, sobre o que elas pensam da gente, como elas veem a gente. E essas informações podem se tornar muito úteis para esse trabalho interno. É claro que nessa terça-feira também aqui é um dia muito bom para flertar, mas o flerte aqui, né, o namoro de Marte e Vênus aqui, é um encantamento muito mais mental. A gente
se encanta muito mais pela inteligência da pessoa, pela agilidade, pela sagacidade da pessoa do que qualquer outra coisa. Então a gente vai estar mais suscetível a se encantar pela genialidade, pelas ideias e pela comunicação das pessoas do que, por exemplo, pela beleza delas, tá? Bom, aí a gente vai para o dia 19 de outubro, que nós temos aí a quarta-feira, aonde a gente vai ter a primeira quadratura, né? O ápice, gente. Lembrando que esses aspectos são exatos, mas eles começam a ser sentidos antes e depois desse encontro exato. Então, por isso que essa energia vibra por toda a semana, às vezes um pouco da semana anterior e vai um pouco para a semana seguinte. Então, nós temos aqui Sol e Plutão fazendo quadratura. Como eu falei no vídeo de introdução, para quem não viu, eu dividi esse vídeo em duas partes. Tem o vídeo de introdução, que está aí no izinho para vocês. Ali eu falei desse ciclo do Sol em relação a Plutão. Então, o Sol está chegando aí na fase como se fosse minguante da Lua, né? Então, da mesma forma que a gente está com a Lua entrando nessa fase minguante, onde a gente estuda os resultados, aqui está acontecendo a mesma coisa, só que a gente está falando de Plutão em Capricórnio. A gente está olhando para as estruturas e bases que precisam passar por alguma mudança. E essas estruturas, essas bases, estão fundadas em, de repente, controle, domínio, às vezes por chantagem. A pessoa tem controle sobre você diante de uma chantagem, ou porque, de repente, aquela pessoa tem o poder do dinheiro, tem um poder material na mão e diz: você sem mim não é ninguém, você vai passar fome se você se desvincular de mim, cortar este laço de mim. Então, a gente está olhando, a gente tem um ano praticamente, na verdade, tem 9 meses que a gente está trabalhando essas questões de pessoas que exercem controle e poder sobre nós. E a gente está dando um basta para essa cultura, para essa estrutura que tenta nos dominar de alguma forma. Principalmente o feminino. Quando a gente tiver a Vênus, na quinta-feira, no dia 20, fazendo quadratura para Plutão, o feminino também está gritando, está colocando a boca no trombone para dizer basta. Para, chega. Então a gente vem nesse processo e agora, o que aconteceu? Nessa fase que a gente vai ter tanto de Vênus quanto de Sol fazendo quadratura para Plutão, os próximos 3 meses é aonde a gente vai olhar para os resultados. Então tudo que você planejou aqui, quando Vênus e Sol fizeram conjunção com Plutão, aqui você falou assim, lá em janeiro de 2022 ou final do ano de 2021, que você olhou ali no Natal, por exemplo, e falou assim, não aguento mais essa história, não aguento mais essa relação, eu não aguento mais essa opressão. Eu preciso buscar o meu empoderamento, eu preciso buscar a minha força, conhecer o meu poder individual. Aí você planejou, você começou a planejar, né? E daqui você planejou, nessa primeira fase, até abril ali. Aí de abril até junho, julho, você tentou executar essas primeiras ideias que você teve ali. E aí você viu os resultados, né? Você olhou e falou assim, caramba, eu estou colhendo os resultados, eu consegui tirar essa pessoa da minha vida, eu consegui dizer não, eu consegui encontrar um emprego para mim, para eu me desvencilhar dessa dependência financeira que eu tinha dessa pessoa, daquela pessoa. Ou seja, você aqui vê os resultados do que você fez. E aqui você vai olhar e vai falar assim, bom, o que deu certo e o que deu errado? Aonde que eu perdi a coragem? Por que eu mudei de ideia no meio do caminho? Qual foi o acontecimento que fez com que eu mudasse de ideia? Por que aquilo ali mexeu comigo e me desestabilizou ou me amedrontou? Ou me ameaçou? Se foi uma ameaça que aconteceu, que eu não tive coragem de fazer, como que eu posso contornar isso quando tiver o próximo ciclo do Sol e da Vênus em relação a Plutão? Ou seja, é aquele momento que a gente tem para realmente fazer um estudo do nosso caso, da nossa história, daquilo que a gente teve coragem, daquilo que a gente teve medo, daquilo que a gente desviou, daquilo que a gente ocultou, daquilo que a gente extravasou, revelou, dos resultados de tudo isso e como que a gente pode planejar melhor para o próximo ciclo. Então aqui é um planejamento, é fechar realmente para balanço e ver o que foi que deu certo e o que não deu certo. E lembrando que a gente está falando de uma quadratura para Plutão. Plutão está falando de quebras de estruturas. A gente está falando de renascimento, de morte e renascimento, de colocar fins, de superar, de dar a volta por cima, de encarar os problemas, as crises e dar a volta por cima, renascer como a fênix, né? Então,
Essa é a ideia de Plutão. Então, quarta-feira a gente vai ter o ápice disso. Essa energia vai estar muito ativa. Só que a quarta-feira vai ser um dia de muitos desafios, né? A gente vai sentir dor, porque a gente vai ter aí, olha, Mercúrio e Quirón conversando, então talvez a gente ouça algumas coisas, talvez a gente relembre, porque a gente está fazendo um mergulho nas nossas águas do passado, então talvez a gente relembre de feridas que podem se tornar gatilhos para aquelas dores específicas, para aqueles assuntos específicos. A gente vai ter a Lua fazendo oposição a Saturno também, que já está quase parado no céu. A gente vai ter essa Lua fazendo quadratura para Urano e a gente vai ter a Lua fazendo quadratura para os nodos. E, obviamente, essa oposição dos nodos. E a Lua vai estar aqui também conversando com Quirón. A gente vai ter Quirón 2 vezes acionado nesse dia. Ou seja, a gente já vem de uma lua cheia, né, que dura 15 dias, tem uma durabilidade de 15 dias. Essa lua minguante é somada aos assuntos da lua cheia. E a lua cheia e a lua minguante, junto com a lua crescente, são somadas à lunação de Libra. Então, a gente teve uma lua cheia no dia 9 de outubro, aonde Quirón estava altamente ativado. E isso vai continuar nessa fase minguante. E justamente nessa fase em que o Sol e Vênus vão fazer quadratura e iniciar essa fase de fechamento de ciclo em relação a Plutão, de mudanças, transformações que a gente precisa passar, é importante a gente entender que a gente vai passar por pressões, a gente vai passar por crises, são quadraturas, são energias que mexem, que estão mexendo com a gente. Não é uma energia fácil. E sempre que a gente passa por transformações, não dá para ter um monte de trígono, um monte de energia boa, tranquila no céu, porque senão a gente não transforma. Geralmente a gente se transforma com os desafios, com as pressões, como uma lagarta dentro de um casulo, né? Ela passa ali por uma mutação muito maluca e de repente ela não cabe mais dentro daquele casulo e precisa abrir as suas asas para poder voar, né? Então não dá para ficar inerte, não dá para ficar parado, não dá para ficar acomodado. E essa quarta-feira é um dia mais ou menos assim. É claro que, obviamente, o Sol fazendo quadratura para Plutão, Vênus fazendo quadratura para Plutão, Mercúrio oposição a Quirón, Lua quadratura Urano e os nodos ativados, claro que esse dia ou essa semana pode simbolizar para o mundo períodos de muitos conflitos, de ameaças, inclusive possibilidades de bombas explodirem, de muita violência, de muitas mortes, muitas crises, muita violência, inclusive crise financeira, crise nas relações. Pode ser que a gente veja aí na mídia casos de violência contra a mulher, de violência no lar, de violência contra pessoas, violência nas ruas, ou seja, esse caos está aí na previsão de uma semana turbulenta e extremamente desafiadora, bombástica. Inclusive o nome bombástico vem por conta dessas quadraturas que a gente está tendo com Plutão e Urano também. Então isso aqui é quase que para uma previsão astrológica, é dizer, olha, as probabilidades são enormes para que situações muito conflituosas venham à tona, inclusive mortes. Muitas mortes através de muita violência, de forma explosiva e súbita. E a gente tem que levar em consideração a Vênus também, a gente fala também do lado financeiro, mas principalmente de instituições, de órgãos que trabalham em parceria. Inclusive isso aqui pode ser o final de alianças aí, principalmente políticas também. E dentro da política um caos total também, tá? Então se preparem, porque saindo do nosso mundo individual, onde a gente trabalha o nosso eu para poder agir melhor nesse mundo maluco que a gente está vendo aí fora, estejam preparados também para as loucuras do mundo, que o mundo não está fácil não. Aí a gente vai para o dia 20 de outubro, quinta-feira, a Lua vai entrar no signo de Virgem aqui, ali ao meio-dia, 1h da tarde, a Lua entra no signo de Virgem, mas antes disso, a Vênus vai conversar muito bem aqui com a Lua no signo de Leão. Porém, essa quadratura vai sobressair esses sextis que estão aqui. Essa quinta-feira é muito importante a gente olhar para os lados e a gente olhar as oportunidades que estão ao nosso lado, porque ao nosso lado talvez estejam pessoas que podem nos apoiar, que podem nos ajudar, que podem estender a mão e tirar a gente de um buraco, de trazer a gente de volta para a nossa consciência. Então, aproveitem, prestem atenção ao redor de vocês, porque ali pode ser que tenham pessoas maravilhosas para ajudar.
em algum momento de crise. E aí a Lua entra no signo de Virgem. A Lua entrando no signo de Virgem, o resto do dia é muito bacana a gente aproveitar essa fase minguante, onde a gente fica mais autocentrado, fica mais introspectivo. E a energia virginiana é uma energia yin, é uma energia feminina. Então, ela se volta para dentro também. Ou seja, a energia virginiana é uma energia de observação, de análise, de síntese, de crítica, de organização, de disciplina e de mudanças para melhorar as situações. Porque o que Virgem quer é aperfeiçoar. Então, no momento que a Lua entra no signo de Virgem, é aquele momento para você, vamos começar a organizar as ideias, as emoções, os sentimentos, vamos começar a organizar o que eu estou observando, tudo aquilo que eu estou colhendo de informações. Vamos lá, vamos organizar tudo isso. Então aqui é onde a gente bola tudo, aonde a gente destrincha tudo e a gente bagunça para depois organizar, para depois arrumar e facilitar a nossa vida. E isso se reflete na sexta-feira também. Sexta-feira a gente vai estar com uma energia muito boa para certas mudanças, para descartes, descartar coisas, eliminar, desintoxicar, faxinar. O que precisa ser faxinado, o que precisa ser descartado, a gente vai estar cheio de coragem, com a Lua conversando com Urano. Uau, a gente vai estar cheio de coragem de falar assim, deixa eu abrir espaço aqui, deixa eu inovar aqui. Vai estar muito fácil para a gente descartar. Então, vamos trabalhar nesse sentido, mas não se esqueça das suas águas. Se você quiser purificar as suas águas, desintoxicar as suas águas internas, esse é o momento de fazer isso. Tá? É nessa sexta-feira e obviamente no sábado ali também, tá? O sábado a gente tem a possibilidade porque a Lua vai ficar em Virgem até as 22 horas e 23 minutos. E aí a gente tem o sábado. Sábado, dia 22 de outubro, é o último dia do Sol no signo de Libra. É o dia que a gente vai ter uma conjunção lindíssima e poderosíssima, porque é a Vênus entrando no coração do Sol, no signo em que ela rege. Então ela está super empoderada e ela entra no coração do Sol, ou seja, o Sol ilumina, clareia todos os assuntos referentes a Vênus. O que é Vênus? Vênus fala de amor, Vênus fala de valores, Vênus fala de beleza, de harmonia, de paz, de bens materiais. Fala de estética, de arte, fala de diplomacia, de respeito. Ou seja, vocês já estão cansados, né, de ouvir o que a Vênus representa, mas principalmente valores. São as nossas relações no mundo. Então, a gente vai ter aí, olha, a Vênus fazendo essa conjunção. A hora exata vai ser às 18 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Mas vocês podem colocar 2, 3 horas antes e 2, 3 horas depois desse horário, que a gente já pode considerar como a Vênus Casime. E lembrando que depois dessa união de Sol e Vênus, a gente vai ter uma mudança de Vênus matutina para Vênus vespertina. Então, a gente vai passar a ver a Vênus vespertina. Eu vou deixar um vídeo aqui no izinho para vocês, onde eu explico esse movimento da Vênus, o que acontece quando ela é vespertina, quando ela é matutina. Tá tudo explicadinho no vídeo que eu deixei aí para vocês, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo sobre essa energia e essa conjunção belíssima. Por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreve aí para você acompanhar esses vídeos que eu posto durante a semana, tá bom? Agora eu tô postando vídeo todos os dias com um corte da semana para vocês, dia a dia também. Bom, durante a manhã desse dia 22, talvez a gente se sinta um pouco perdido, talvez a gente sinta um incômodo, uma necessidade de acordar para a realidade, de ter que olhar, né, para as situações, porque a Lua vai estar aqui no signo de Virgem, vai estar fazendo oposição a Netuno. Se você está em fuga, se você está aí preso aos seus vícios, aos seus prazeres, essa Lua vai querer te acordar para a realidade, né? E além disso, a gente vai ter uma quadratura de Marte e Lua também. É mais um chamado para a gente agir conforme a gente sente, né? Para a gente organizar as nossas ideias e colocar essas ideias em movimento. Então a gente vai ser meio cutucado aí durante a manhã e o período da tarde vai ser mais leve, mais tranquilo, principalmente a partir das 18 horas. Ou se você quiser colocar 2 horas antes, 2 horas depois, ali a gente já vai estar com a Vênus fazendo essa conjunção. E esse momento é o momento para você trazer para sua consciência clareza sobre as suas relações, sobre os seus valores e sobre as pessoas que estão fazendo parte da sua vida e da sua história.
Então, se você quer ver a verdade, se você quer enxergar as coisas com mais clareza, esse é o momento de você focar nisso, de você alimentar isso, de você dar atenção, porque no céu a gente vai ter uma energia que vai favorecer. E logo em seguida a gente vai ter Mercúrio e Saturno conversando lindamente aqui. Então, além de tudo, a gente vai ter um esclarecimento sobre o futuro dessa relação que está vindo para uma clareira. Está sendo aberta uma clareira naquela relação, nos seus valores, no que fazer com o seu dinheiro, com seus bens. As coisas vão ficar claras aí e a gente vai ter uma facilidade enorme de executar, de fazer, de planejar o futuro em direção àquilo que a gente está vendo, que a gente quer mudar, que a gente quer transformar, que a gente quer melhorar. Então esse dia ele está mágico, né? A gente termina aí o dia com a Lua fazendo oposição a Júpiter, porque a Lua vai entrar no signo de Libra ali às 22 horas, e aí vai fazer oposição a Júpiter aqui, e a gente termina o dia à meia-noite com Saturno, esse Saturno que vai estar recebendo aí esse aspecto de Mercúrio, ficando direto, como se Saturno estivesse parado no céu, para que a gente pudesse realmente olhar para aquilo que a gente quer construir para o futuro. E a gente está tendo uma visão do que precisa ser consertado e dos pingos nos is que a gente precisa colocar, porque Saturno está começando o seu movimento direto. Então vamos aproveitar que esse sábado está mágico para isso. E aí domingo a gente tem nada mais nada menos que o fim da temporada libriana. A gente fecha esse ciclo de Libra e a gente começa a vivenciar a energia escorpiana. Primeiro, a Vênus entra no signo de Escorpião, ali às 4 horas e 51 minutos, horário de Brasília, e às 7 horas e 35 minutos o Sol entra no signo de Escorpião. Então a gente vai ter duas forças virando, mudando a sua roupagem. A gente vai sair dessa roupagem libriana e vamos mergulhar fundo nas águas escorpianas. E vai vir com muita intensidade, porque a gente não vai entrar com um planeta, mas vão entrar 2 planetas nessa energia. E no dia 25, a gente já vai ter a lua nova acontecendo no signo de Escorpião. A gente vai ter a lunação escorpiana, só que com um eclipse acontecendo. Nada mais, nada menos que um eclipse solar acontecendo na energia escorpiana. E é claro que tudo isso eu vou falar para vocês no vídeo da semana que vem. Mas nesse domingo, já se preparem para o mergulho profundo, de olhar para questões que são tabu, de mergulhar em assuntos que geralmente a gente quer esconder, porque o sol ilumina essas águas escuras, esses quartos escuros, que a gente mantém tudo em segredo, tudo secreto ali, vem o sol e ilumina aquilo ali. Então, mesmo que você não queira olhar para aqueles assuntos que estão no porão, a luz vai entrar ali e a gente vai ter que olhar, a gente vai ver, simplesmente a gente vai ver o que está ali dentro. E muitas coisas talvez tenham que ser reabertas, tenham que ser remexidas. Muitas surpresas podem vir aí com o eclipse que a gente vai ter no signo de Escorpião também, muitas revelações. Então, é muito bom a gente se preparar para isso, combinado? E aí a gente tem o oráculo da semana, como eu falei para vocês no vídeo de introdução, que eu já deixei aí no izinho, tá? O link aqui abaixo do vídeo também. A gente tem o 10 de espadas. O 10 de espadas é um arcano que representa uma sobrecarga enorme. E lembrando que espadas são pensamentos, ideias, comunicação, informação. Espadas representam o elemento ar. E a gente tá com muito elemento ar acontecendo aqui, com esse monte de planeta aí em Libra, uma conjunção de Sol e Vênus. A gente tem Saturno voltando ao movimento direto, a gente vai ter Marte superacionado essa semana no signo de Gêmeos. Ou seja, realmente a gente está recebendo um turbilhão de informações. E essa semana, com esse arcano, não está sendo diferente. Só que esse aqui é o 10. A gente tem 10 espadas fincadas aí nas nossas costas, dizendo pra gente, olha, tem muito trabalho a ser feito, mas no momento que a gente terminar esse trabalho, a gente vai se livrar de um peso enorme. Por mais difícil que esteja, de repente você está aí com burnout, de repente você não está conseguindo mais, mas é o auge da crise, né? Aquele auge da tensão, que quando a gente acha que não tem mais solução, a solução vem e vem aquele alívio. É mais ou menos isso que esse arcano está representando para a gente para essa semana. Aqui diz o seguinte, não fuja da raia, encare todas as informações, todas as ideias,
todos os sentimentos, todo o bombardeio que vier para cima de você, encare, você dá conta do recado e se você passar por alguma transformação, por alguma transmutação, saiba que isso ocorreu porque você teve coragem de olhar e encarar essas questões que pareciam estar te alfinetando aí, né? Então, se a gente fugir disso aqui, talvez a gente não consiga ir para uma nova fase, para um novo patamar. Talvez a gente não consiga se libertar daquilo que está machucando e ferindo a gente. É importante a gente tentar. Aí vocês me perguntam assim, ai Débora, mas eu não estou dando mais conta. Eu estou realmente sobrecarregado, eu acho que não dá mais para mim. Tudo bem, você vai ter uma outra oportunidade em algum outro momento de, né, passar por essa limpeza, por essa purificação, por esse detox e de encarar realmente as suas questões. Porém, a única coisa que eu peço para você que acha que não está preparado ainda para passar por isso, evite olhar para a situação com sentimento de culpa, de tristeza, de medo, de inferioridade, de se sentir incapaz. Todos esses sentimentos mesquinhos que diminuem a sua luz, é muito importante você evitar. Busque pensamentos e vibrações elevadas para que você não caia nesse limbo, para que você não caia nesse buraco aí, tá bom? Se você acha que você não está preparado para encarar esse monte de espadas, tudo bem. Mas preste atenção aos seus pensamentos, preste atenção aos seus sentimentos, para que você não seja sugado ou sugada para um abismo. Se você não está pronto agora para passar por isso, é porque você precisa se preparar um pouquinho mais. Deixa para o ciclo seguinte. Isso não significa que você é fracassado ou fracassada, ou que você é incapaz, que você não tem força, nada disso, tá bom? Promete para mim? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro de 2022. Uau, que semana, né? Eu espero que esse vídeo ajude vocês, lembrando que durante a semana, todo dia, eu vou fazer o corte aí, dia a dia, e enviar aqui para o canal, tá bom? E lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, elas estão aqui. Tem aqui, obviamente, um YouTube do Encontros Astrológicos e tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter. Se vocês quiserem acompanhar as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali Débora Mexica Oficial no YouTube, que é onde eu falo sobre os arcanos, se vocês quiserem conhecer. E tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E também tem o Telegram do Encontros Astrológicos e o Débora Mexica. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Lembre-se de acionar o sininho. Se você quiser ajudar esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro aqui do canal. Lembre-se que tem o meu site www.deboramexica.com.br. Ali tem mais informações. E se você ainda não deixou o joinha, aproveita esse momento e já clica aí no joinha, tá bom? Que super ajuda o canal. E é isso, pessoal. Mais uma vez desejo uma linda semana, sábia e madura semana para todos nós. Lembrando de deixar o joinha que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.